Pessoal, uma boa tarde a todos e a todas. Hoje, dia 28 de junho de 2021, estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 2, no curso integrado em Administração do FRS Campus Rolante. Nós vamos hoje dar sequência aí às reflexões a partir das ideias de Santo Agostinho, que é um representante de um movimento muito importante aí na história do Ocidente, né, que representante e talvez um fundador, a gente pode dizer assim, né, das relações entre religião e filosofia, temas como a liberdade, como o tempo, como conduzir a sua própria vida, sobre as relações entre política e religião, os estados de natureza religiosa, enfim, uma série de temas aí que são bem importantes no pensamento de Santo Agostinho, que estão no pensamento de Santo Agostinho, mas que são importantes, né, para a cultura ocidental como um todo. Bom, então a gente vai hoje dar sequência ao que nós havíamos iniciado na semana passada, né, e eu vou ocupar aqui esse tempo, né, para mim dar sequência aí na projeção que eu também tinha começado na semana passada, e também vou encaminhar mais uma atividade essa semana para vocês, tá? Antes da gente avançar, alguém teria algum comentário, alguma pergunta, algo que gostaria de retomar do último encontro? Enquanto vocês pensam aí... prof. Diga. Eu acho que no último encontro tu falou que ia fazer, como é que eu vou dizer, estilo uma linha do tempo cronológica dos nossos estudos e para nós se encaixar melhor daí para essa aula, daí não... Só queria saber como é que ficou essa parte. Falou Tá. também que ia fazer um resumo também, daí ficou... Sim. É assim, ó, eu não fiz isso, não preparei, né, não coloquei aqui na minha projeção, confesso que não tinha lembrado também de fazer isso, João, para a aula de hoje, acabei não fazendo isso para a aula de hoje, mas eu posso fazer isso também, e daqui um pouco tem muito material pronto também, que eu posso só disponibilizar ele para vocês, tá? Mas assim, ó, aqui, o que a gente tem que ter em mente sempre é de quando que nós estamos falando, tá? Essa é uma informação bem importante para vocês também não se perderem temporalmente, né, fazendo essa relação do tempo que nós estamos para o tempo do qual nós estamos falando, tá? Então, assim, ó, a gente começou o início aqui do nosso conteúdo lá do período do chamado das filosofias helenísticas, né? E as filosofias helenísticas, elas são chamadas assim porque elas abordam reflexões filosóficas que foram desenvolvidas no contexto da expansão do chamado helenismo. E o helenismo é uma forma que foi usada em outro tempo, né, por um outro pesquisador que estuda esse período, né, que foi um escritor, um historiador alemão, que criou esse termo de helenismo, né? Por que esse termo helenismo, né? Por causa da influência da cultura helênica. A cultura helênica é como se fosse, assim, uma mentalidade, um conjunto de ideias, um conjunto de pensamentos que foram muito importantes, foram os mais característicos de um determinado período histórico num determinado lugar, né? Que período histórico? Então, ali por volta do século III a.C., até o século II depois de Cristo, né? E nesse período aí, nesses 500 anos, então, nós tivemos a ascensão do Império de Alexandre o Grande, no século III a.C., e o seu declínio no século I a.C. Então, declinou o Império de Alexandre no século I a.C. e ascendeu política, econômica, militar e socialmente o Império Romano, nessa região da onde antes tinha a força e a presença do Império de Alexandre. Tá?
E aí o tipo de filosofia que existia nessa época era uma filosofia muito mais voltada para as reflexões individuais. Não eram reflexões filosóficas produzidas para com finalidades públicas, né? Uma finalidade mais política. Eram filosofias mais voltadas para a vida dos indivíduos, a vida dos próprios sujeitos. Tá? Então também alguns chamam, né, que essas eram filosofias de vida, né? Não chama-se de filosofias helenísticas, né? Por exemplo, o epicurismo e o estoicismo, que foram os dois que a gente estudou, né? Mas chamam de filosofias de vida, né? Então, o tempo histórico aí é mais ou menos esse. E o autor que a gente começou na semana passada, então, é Santo Agostinho. Santo Agostinho é um filósofo que viveu no final do século III, final do século IV, início do século III, início do século V, final do século IV, início do século V, né? 380 até, acho que 350 até 430, por aí, mais ou menos é a idade, né, que Agostinho vive. Tem que olhar bem certinho depois lá a idade dele. Mas é o final do século III, final do século IV, início do século V, tá? Então aqui já é um outro tempo, tá? Já é um pouco mais próximo de nós, né? A ideia até na aula de hoje é eu tentar mostrar para vocês como que algumas ideias do Santo Agostinho, elas ainda respingam e se reproduzem sem a gente cometer anacronismos e sem a gente criar, assim, descontextualizações. Muitas das ideias, né, que Santo Agostinho elaborou, né, que a gente vai ver hoje, na aula de hoje, a segunda obra de Santo Agostinho, né, que é a chamada Cidade de Deus, ela foi muito influente durante muito tempo, durante praticamente toda a Idade Média, né, aí que é mais ou menos esse período que ele vive, né, que a gente classifica historicamente como Idade Média, né, que é do final do século V ali, né, por volta de 480 depois de Cristo, né, um pouco mais depois da morte de Agostinho, até o século XV, né? Então são quase 1000 anos aí, né, de predomínio dessa forma de pensar, né, do que a gente chama de Idade Média, né? E teve muita influência de Santo Agostinho, muita influência. Né, vocês devem imaginar que uma obra como a de Santo Agostinho, né, de que influenciou durante 1000 anos um determinado modo de viver, ela, obviamente, que ela vai deixar marcas, né, ao longo do tempo. E eu vou mostrar para vocês hoje como que essas marcas, elas ainda estão presentes no nosso tempo, pleno século XXI. Agora, em questão né, de alguns anos atrás, elas estão, aspectos, né, do pensamento de Santo Agostinho ainda estão muito fortes e muito presentes no nosso tempo, tá? Então, assim, João, não sei se respondi a tua pergunta, né? Mas essa é a ideia. Vocês têm que ter, assim, ó, a noção de quando que nós estamos falando, de que tempo nós estamos falando, de que período nós estamos falando, tá? E o período é mais ou menos esse, né? É de um pouco antes de Cristo, né? Até um pouco depois do pensamento de Cristo, tá? Depois a gente vai dar alguns saltos também, a gente não vai analisar toda a Idade Média, né? Mas quero falar mais uma aula ainda um pouco sobre o pensamento né, de um outro autor da Idade Média, mas logo na sequência a gente vai estudar aí e aí a gente já vai se encaminhando para o final, né? Se vocês observarem bem, a gente vai estar quase que finalizando aí o nosso período, né? Falta um mês, daqui um mês terminou, né? 27 de, deixa eu ver, 30 de julho termina, né? Acho que esse bloco termina, né? Se não me engano, dia 30 de julho. Já encerramos, né? Então temos um mês de aula, 4 encontros, né? 4 aulas que a gente vai ter ainda, tá? Então a gente vai ver assim que essa influência do pensamento do Agostinho, ele perdura, né? Por esses 1000 anos aí na Idade Média, né? Mas que aspectos da doutrina, né? Da filosofia de Agostinho, eles estão presentes até hoje entre nós, tá? Então eu vou trazer um exemplo para vocês, para a gente analisar na aula de hoje, e eu gostaria, né, da participação de vocês, do envolvimento de vocês, né, e eu vou encaminhar uma outra atividade também na aula de hoje, que é a leitura de um texto que vai falar um pouco, né, vai contar um pouco de um episódio, né, recente, né, no cenário nacional aqui no Brasil, né, e como que isso tem relação com aquilo que o Agostinho falava também já lá há
há quase 2.000 anos antes do nosso tempo, né? Há 1.700 anos atrás, tá? Bom, vamos começar, pessoal, que aí vocês também podem me interromper a qualquer momento, né? Podem fazer outras perguntas também durante a minha apresentação. A Kathleen pergunta, quando vai ser colocado as notas do primeiro trimestre no SIGA? Essa semana, sim, ó, Kathleen, é a semana que eu vou, tudo que vocês tiverem feito já vai estar postado lá, tá? Então, essa semana agora eu vou colocar em ordem, né, todas as atividades de vocês, tá? E o que vocês tiverem já de atividades realizadas, vão ser todas elas avaliadas e vai ser publicado no SIGA, tá bom? Certo. Deixa eu só abrir o material aqui. Acredito que vocês já devam estar visualizando agora. Então, na semana passada, a gente começou, né, falando sobre Agostinho, e eu fiz toda uma reconstrução para vocês, né, um pouco, né, dessa trajetória aí, né, desse desenvolvimento da chamada filosofia cristã, que no fundo tem a ver já desde do primórdio lá, né, do pensamento dos judeus ali, por um período em que Jesus viveu, né, e a importância e a influência do pensamento de Platão, né. Aí todo o papel de Paulo com o seu processo de difusão, né, do cristianismo para todas as pessoas conhecidas da época, e de modo especial as pessoas do Império Romano, né? Mas ele endereçava essas cartas a diferentes povos, diferentes culturas, né? A escola neoplatônica, né, a escola de Alexandria, que passa a ser agora muito influenciada pelo pensamento, uma espécie de síntese entre o pensamento de Platão e os ensinamentos cristãos, né? E toda a ideia de que a prática, aquela prática filosófica que a gente viu, por exemplo, com os estoicos, né, ou com Sêneca, e a visão que eles tinham, principalmente sobre a ideia, né, do mundo, a ideia de sentido, que ela é um sentido muito mais terreno, né, uma preocupação muito mais com essa vida aqui, mundana, e não uma preocupação com uma vida futura, né, que ela é, de certa forma, contrária aquela noção que, né, a igreja nascente, né, com o cristianismo defendia, né? E aí também todo o processo de escolha, né, de algumas obras e passagens, né, dessa filosofia, a seleção de alguns aspectos da tradição filosófica, né, para dar valor e, de certa forma, dar uma credibilidade, né, para a teologia, né, que é a grande ciência da Idade Média. Ciência, não sei se pode dizer isso de ciência, né, mas é a grande forma de conhecimento da Idade Média, né, que é a teologia, né. Eu poderia afirmar com muita segurança para vocês, né, que assim como para nós hoje, os conhecimentos produzidos pelas ciências, pelas engenharias, pela química, pela biologia, que entregam muitas coisas para nós, no mundo físico e no mundo contemporâneo nosso atual, né, durante a Idade Média, a grande ciência, não sei se essa é a melhor palavra, né, mas o grande saber produzido na Idade Média foi a teologia, né, que é o estudo, óbvio, né, estudo de Deus, né. E essa teologia, então, ela passa a ganhar muito significado e muita importância, né, por volta, então, desse período aí, século III, século IV depois de Cristo. E eu falei, então, apresentei para vocês, né, olha a data do nascimento dele, né, 354 até 430. Eu falei para vocês de Santo Agostinho, né, e eu comentei com vocês inicialmente sobre essa primeira obra de Santo Agostinho, que é a sua obra chamada As Confissões, né. E eu também havia comentado rapidamente para vocês sobre a obra de Santo Agostinho, a Cidade de Deus, que a gente vai ver na aula de hoje. Eu falava que As Confissões é uma obra que narra o processo de conversão de Santo Agostinho, né? E além de narrar toda ela, né? Toda obra é o processo, toda ela é todo o processo de conversão de Agostinho ao cristianismo, né? A defesa, né, da sua mãe pela sua conversão, as razões que Agostinho fala que o
o impediam de seguir, né, o cristianismo, né? E aqui tem algo bem importante agora, que tem a influência do pensamento de Platão. Tá? É a ideia de que nós vivemos numa realidade dual, né? Tanto para Agostinho como para Platão, o mundo ele é dividido em dois. Então, existe o mundo material, né, usando uma expressão de Platão, mas que Agostinho também se vale. Existe esse mundo material, das coisas inferiores, esse mundo sensível, o mundo dos prazeres, o mundo da carne, o mundo da matéria, esse mundo aqui. Né? E existe um outro mundo, né? Para Platão era o mundo das ideias, né? Para os cristãos é o céu, tá? E esse outro mundo ele é eterno, ele é perfeito, ele é o sumo bem. E esse mundo que nós estamos aqui agora, ele nos clama, ele nos chama para a gente praticar o mal, né? E o grande sinal disso é os desejos do nosso corpo, né? As vontades do nosso corpo. O corpo ele está sempre aí preparado para buscar e viver intensamente um mundo de prazeres, né? E para Santo Agostinho ele vai dizer que a fonte do mal não é que o mal está em nós. O mal ele é resultado do nosso livre-arbítrio, né? Deus criou o mundo, Deus preparou todas as coisas, né? E entre essas coisas do mundo, o mal, ele é o quê? Ele é o resultado das escolhas equivocadas dos homens pelas coisas do corpo. Então, ele não é uma criação de Deus, né? Deus não criou o mal, Deus criou o mundo e nos deu liberdade, nos deu livre-arbítrio, né? Mas a gente sempre tem de fazer escolhas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu vou, assim, querer que vocês, de certa forma, me ajudem aí a desenvolver o raciocínio. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já assistiram esses filmes da Marvel? Ou, enfim, os filmes, né, que tem os heróis. O que um herói faz? Salva o mundo Salva o mundo. Salva o mundo do quê? do mal. Salva o mundo do mal. Muito bem. Mas o que é o mal? Passei todos os slides. O que é o mal que os filmes, geralmente, eles brincam, assim, né? Vamos pegar um exemplo. O que geralmente os heróis eles têm que fazer para serem heróis? O que eles precisam fazer? Vamos pegar, assim, o caso do Homem-Aranha. Vamos pegar o caso do Homem-Aranha. Todo mundo já assistiu o Homem-Aranha? Conhece a história do Homem-Aranha? Sim. Essas gravações mais recentes, né, do Homem-Aranha. O que eles têm de fazer? Normalmente eles têm superpoderes ou alguma habilidade muito única ou especial, são super inteligentes ou ricos. Isso, né? O Batman é super rico, o Super-Homem tem muita força, o Homem-Aranha está sempre pronto, preparado, ele tem um poder, né, de, enfim, se mobilizar de tal forma e salvar alguém. O que eles têm que fazer para serem heróis? Além das habilidades. Todos eles têm que fazer isso. Salvar pessoas. Sim, eles salvam pessoas. Mas o que eles têm que... Antes ainda deles se tornarem heróis, o que eles têm que, assim... O que eles têm que... Eles têm um esforço para... Eles têm que tomar uma decisão. Já repararam nisso? Todos eles têm que tomar uma decisão. Eles têm que escolher se vão usar o poder pro bem ou pro mal. Essa já é quase uma segunda escolha que eles fazem. Mas eles têm uma primeira escolha ainda que eles têm que fazer. Qual é? Vamos ver se vocês estão ligados. Tentem pensar aí, vão levantando hipóteses. Vão pensando livremente aí e vocês vão tentar compreender. Vamos pegar o caso do Batman. O Batman é casado? Não. O Homem-Aranha é casado? Não. Não. O Superman é casado? Não. Eles têm namoradas? O Homem-Aranha tem. O Batman tem em alguns filmes. Só amores. Como? Só paixão.
eles conseguem, assim, assumir, eles conseguem, sim, ser a pessoa que eles realmente são? Não, né? Eles sempre têm que... Eles usam um disfarce, né? E no momento que eles estão usando esse disfarce, eles se transformam em superpoderosos, né? E geralmente a escolha de eles assumirem o seu superpoder, ela está ligado a uma... O quê? A uma renúncia, né? Eles precisam renunciar a eles mesmos, né? A muito daquilo que eles teriam vontade de fazer, eles precisam abrir mão das suas paixões, das suas namoradas, né? A Mulher Maravilha. Esses dias nós olhamos aqui em casa, minha filha queria, porque queria ver a Mulher Maravilha, né? E aí acontece a mesma coisa com ela, né? Ela é uma mulher que ela também tem uma paixão e ela não pode viver aquela paixão. Ela precisa abrir mão disso, né? Ela tem que fazer uma grande renúncia, né, das suas vontades, né, dos seus desejos mais carnais, mais humanos, né, para assumir uma outra condição, né? Todos os heróis, eles precisam assumir uma condição para além, simplesmente, né, dessa vida mortal cotidiana que nós temos, né? Então, isso, na verdade, tem a ver um pouco com o que o Agostinho dizia, né? Ele dizia que... E por que tem que fazer isso, né? Se você quer ser um bom ser humano, se você quer realmente encontrar a verdade, você precisa superar as tuas paixões, superar o teu corpo, né? Você tem que tentar buscar uma união que está para além desse mundo aqui, né? Você não pode simplesmente buscar... E aí, o que seria a prática do mal, né? Vocês já olharam essa nova gravação, esse filme? Eu acho que ele já é de 2000, acho que 2019 é o filme, né? Foi eu não sei se ele ganhou de melhor filme ou de melhor ator, o filme O Coringa. Assistiram essa última com Sim, assisti. Joaquim Fênix? Sim. O Coringa, o que faz o Coringa? O Coringa é um agente do caos. Exatamente. O Coringa é um exemplo do que é o mal, né? O que é o caos que ele provoca, na verdade? Acho que quem que estava falando agora, que falou dele, que ele é o agente do caos? A Emily. O que o Coringa faz? Qual que é, assim, a grande sacada do Coringa? Né? Ele toca o terror em Gotham, né? Exatamente. Mas a partir de quando? Porque ele não tocava o terror antes, né? A partir do momento que ele se vê em uma condição inferior e tenta mudar isso de alguma forma, mas ele escolheu um caminho diferente. As pessoas normalmente escolhem, mas ele... Tá. Talvez pelo menos na minha análise do filme, do que eu consegui enxergar. Talvez os problemas psicológicos dele também tenham levado ele a esse lado por uma certa tendência. Uhum. Mas toda a vivência que ele teve puxou ele para esse lado. Sim. Apesar de não justificar. Na verdade, para quem leu aqueles quadrinhos mais antigos, 1990 e tudo mais, acho que o prof deve se lembrar da Marvel, ou não, tanto faz, deve lembrar que o Coringa nem sempre foi mal. Ele tinha um irmão gêmeo que era malvado. Fez um gás que deixou ele louco. Daí ele matou o irmão e depois disso ficou louco. Todos os vilões geralmente passaram por um processo. O Duas Caras, por exemplo, teve a metade da cara queimada numa explosão e perdeu o grande amor. Daí por isso ficou louco. Então ninguém nasceu malvado. Todos passaram por uma experiência que deixaram eles loucos, de acordo com a sociedade. Mas há controvérsia. A ideia que as histórias em quadrinhos, elas são importantes, né? E esses personagens, assim, né, de heróis e vilões, eles também são importantes, né? Os caras que escrevem as histórias e que fazem os filmes, eles são geniais por causa disso também, né? Porque eles encontram uma linguagem acessível, mais leve, divertida, né? Esteticamente mais agradável, né? Para discutir questões que são extremamente profundas, né? E uma delas é essa que a gente está falando aqui agora, né? Da onde que vem o nosso mal? Da onde que vem o mal que a gente pratica? Porque não pode... Vocês imaginem que contradição que seria, né? As pessoas acreditarem no Deus que criou o mundo e fez o homem à sua imagem e semelhança, e você vê um cara aí, ó, por exemplo, hoje, né? Hoje perfuraram lá, fizeram uma peneira do Lázaro, né? Da onde que vem um cara como Lázaro?
O que é, né, um sujeito como aquele? Da onde que vem toda aquela maldade, né? Por que que algumas pessoas acabam sendo daquela forma? Por que que alguém, né? Ou, vamos pegar outros exemplos, né? Aquela mãe, foi pouco tempo aqui no norte do estado, uma mãe que matou seu próprio filho, né? Botou ele dentro de uma caixa de papelão e jogou na garagem da casa ao lado e avisou a polícia que o filho dela tinha sumido. Da onde que vem o mal nessa pessoa, né? O que acontece com alguns seres humanos que são capazes de fazer isso, né? E aí, enfim, vocês teriam outros exemplos aí, né, que a gente poderia citar, né? Mas o que está por trás de tudo isso, né? Está por trás a ideia de que o mal é o resultado de eventos que aconteceram conosco, né? E de certa forma, desincronia, uma assincronia, né? Um momento de desencontro entre o homem e as coisas desse mundo divino, desse mundo de Deus, desse mundo que está para além. A ideia, então, e o Santo Agostinho, nessa segunda obra que a gente vai ver na aula de hoje, A Cidade de Deus, ele vai dizer: é preciso que os homens abandonem, façam diante de tudo aquilo que acontece no mundo e na vida de cada um, que eles vão ter de fazer uma escolha, né? Todos nós teremos de fazer certas escolhas, né? E dependendo da escolha que a gente for fazer, se a gente escolher as coisas mundanas, né? Essa é a ideia central. Se os homens escolherem as coisas mundanas, eles correm o risco de, né, seguir um caminho do mal. Mas não é porque foi uma criação de Deus, né? Mas é porque o homem, ele não é capaz de... A prática do mal é o resultado da incapacidade dos homens seguirem esse caminho divino, né? E se deixarem entregar pelas paixões do mundo, né? Pelos desejos do mundo, né? Todo mundo tem vontade de praticar o mal em algum momento, né? Mas aquela pessoa que acaba não optando pelo mal é aquela pessoa, talvez, que na visão de Santo Agostinho, seja a pessoa que é que mais se aproxima de Deus, né? Eu assisti uma palestra semana retrasada, foi uma palestra que era sobre Santo Agostinho, né? E aí era um professor, inclusive, professor do Instituto Federal de São Paulo. E aí ele estava dizendo, né, que, na verdade, para Santo Agostinho, o santo, a pessoa santa, né? Aquele que não é o carola, aquele que fica, né, todo dia rezando e lendo a Bíblia e tal, fazendo isso e aquilo, mas é aquela pessoa que mais consegue se relacionar com o mal, de tal forma a saber controlar o mal, saber viver com o mal, né? Saber se relacionar com o mal a tal ponto de não deixar o mal dominar essa pessoa, né? O que seria o mal dominar a pessoa, né? É a pessoa se entregar totalmente aos seus desejos, às suas vontades, a fazer coisas, né, que seriam em desacordo aquilo que poderia aproximar o homem, né, daquilo que Deus imagina que os homens devam fazer, tá? Então, nesse livro, A Cidade de Deus, como que ele funciona, né? Primeiro, A Cidade de Deus é um livro bem grande, eu não tenho o exemplar desse livro, né? E ele é um livro, assim, que a ideia central dele é ele servir como um guia e referência para os homens das cidades, as cidades mundanas, né? Porque o Santo Agostinho imagina o seguinte: assim como Platão, que é um filósofo que dizia que tinha dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias, Santo Agostinho, nesse livro, ele vai desenvolver a seguinte ideia: é como se existissem duas cidades. A cidade que nós vivemos, essa cidade dos homens, e a cidade de Deus, né? E essa cidade de Deus, em que Deus governa, vamos colocar assim, né? Ela deve servir de inspiração para os homens aqui na Terra, que devem ter, por consequência, cidades guiadas
pelo que agora, então, gente, na visão de Santo Agostinho? Qual que seria a forma dos homens aqui na cidade conduzirem as suas cidades? Deveria ser uma cidade conduzida a partir da palavra de Deus, né? Deveriam ser cidades em que, como Deus governa o mundo, os céus, né? Aqui na Terra, os homens deveriam conduzir as suas vidas tal como Deus conduziria o céu. Tá? Então, é por isso que a gente pode dizer que a cidade de Deus é uma cidade que serve de inspiração para os homens fazerem escolhas aqui na Terra, para guiarem a sua vida aqui na Terra. Né? Então, eu selecionei uma passagem, né, que eu extraí de um texto, que é desse livro aqui, tá? Que é um texto que eu vou mandar vocês lerem essa semana, eu vou disponibilizar ele no Moodle, e lá tem uma passagem que Santo Agostinho diz assim, né? Uma passagem da Cidade de Deus. Dois amores construíram duas cidades. O amor a si, até o desprezo de Deus, a cidade terrestre. Então vejam, olha só, aqueles homens que só pensam em si, em realizar as suas vontades, vamos imaginar, por exemplo, por que o Homem-Aranha não pode ter uma namorada, né? Não, porque daí ele estaria se apegando às coisas terrenas. A namorada dele não tem superpoderes como ele, né? Então ela não pode se unir a ele. Né? Então essa é a mensagem, né? O amor a Deus até o desprezo de si, a cidade celeste. Ou seja, a pessoa precisa desprezar a si mesmo, se desprezar tanto a ponto de assumir uma outra identidade. Então, como é que é o nome lá do Homem-Aranha? Agora me esqueci o nome dele. Como é que é o... Peter Parker. Peter Parker. Peter Parker, ele abandona o nome de Peter Parker e cria. O primeiro filme dessa última versão que saiu, né, do Homem-Aranha, daí ele cria um personagem, né? Ele bota uma fantasia, né? Bota uma máscara, né? Cobre o seu rosto, e aí ele vira o Homem-Aranha, né? O que significa isso? É o desprezo de si, né? É totalmente diferente, por exemplo, daquilo que o Sêneca e o Epicuro defendiam lá anos atrás, né? Eles diziam que, na verdade, nós deveríamos ter um cuidado intenso conosco mesmos, né? E aí, olha o que o Santo Agostinho diz, né? A cidade, né, se glorifica em si mesma, a pessoa, né, que tem um amor próprio, né, um amor a si, mas a outra, ela se glorifica em Deus, tá? Então, vejam bem, né, o que o Santo Agostinho aqui está nos dizendo, né? Olha, se a gente quer uma cidade que seja justa, que seja equilibrada, que as pessoas vivam bem, que haja harmonia, que não haja conflito, que não tenha espaço para o mal, as pessoas devem abandonar a si mesmas e se entregarem, então, se glorificarem somente a Deus, tá? E aí que vem o ponto central. Agora que vem a teoria política de Santo Agostinho. Percebendo que sempre haverá quem escolha o mal, o Estado deve intervir como executor público. É aqui que nós temos a origem, a semente dos chamados estados teocráticos, os estados que são governados, quem tem poder nesses estados é a palavra de Deus, né? Então é por isso, pessoal, a gente começa a ficar pensando assim, né? Durante a Idade Média, os reis precisavam ter o aval e o reconhecimento, né, da igreja. E era assim mesmo, né? Ali não teve um período, logo depois aí da decadência do Império Romano, né, que os reinos europeus que foram se constituindo, né, esses reinos que depois se tornaram os países, né, a França, a Itália, Portugal, Espanha, eles eram todos reinos, né? A Gália, a Germânia, Portugal era o reino de Avignon, a Espanha, não lembro agora como é que era o nome que eles chamavam. Enfim, todos esses reinos, eles tinham que serem subjugados ao poder que a igreja passou a exercer nesse período aí, tá? A igreja católica, né? Então, assim, por que a igreja tinha que outorgar, essa é a palavra, né? A igreja deveria outorgar o poder a um rei, né? Qual era o critério para ser rei?
era ser a pessoa mais devota a Deus, era ser a pessoa que mais seguia aquele preceito cristão, que mais obedecia às regras e à doutrina e que mais seguia esse modelo que o cristianismo pregava. Tá? E aí, um quarto ponto, né, que os estados teocráticos, então, eles relacionam obediência civil à obediência a Deus. Então, é por isso que, e aí esse é o segundo ponto da aula que eu queria mostrar para vocês, né, é como que essa noção, ela é tão forte assim, que até hoje ela está muito presente no nosso cotidiano, né. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, né, mas antes também, né, só para frisar um pouco isso, né, essa noção aqui, né, de que o amor a Deus, o desprezo a si, a ideia de que os estados devem obedecer à vontade da igreja, essa ideia a gente chama de, acho que eu falei isso aqui, né, uma noção de moral medieval, né, e a ideia de que uma ética medieval, ela perdurou durante 1000 anos, pessoal, né, ela perdura até hoje, né. Nesse sentido, a gente pode dizer que a Idade Média ainda não acabou para alguns grupos e algumas mentalidades, né, que estão aí ainda hoje pensando assim, né? E em alguns aspectos isso não tem nenhum problema de continuar pensando assim. A rigor isso não teria nenhum problema, né? Mas a gente pode daí começar a ver, analisar que tipo de consequência decorre, né, dessa noção aqui, né, da cidade de Deus como inspiração para a cidade dos homens, né? O tempo passou, teve muitas reformas, né? Mas aqui eu queria trazer esse exemplo aqui, ó, né? E mostrar para vocês. Imagino que deva ter alguém que deva ser, né, dessa religião, mas vocês devem ter percebido já que todas as igrejas, elas têm uma concepção de ser humano, né? E essa concepção de ser humano, ela tem se intensificado nos últimos tempos, né? E ela tem transformado essa atuação religiosa em também atuação política, né? Esse cidadão, não sei se vocês conhecem esse camarada aqui, ele é um pastor bem importante hoje no Brasil, né? Ele tem, assim, uma representatividade muito grande, a sua opinião, ela é uma opinião muito ouvida no país, né? Mas, não sei se vocês conhecem, sabem quem que é? Está escrito ali o nome dele, conhecem quem ele é? Silas Malafaia. Esse é o pastor Silas Malafaia, né? O Silas Malafaia é um grande cabo eleitoral hoje, né? Eu tenho certeza que muitos políticos, vocês devem ouvir isso todo dia, né? Eles procuram se aproximar muito da fé das pessoas, né? E isso, pessoal, é muito antigo, isso vem lá de Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho, nessa obra Cidade de Deus, é daí que vem essa noção. Apesar de o Silas Malafaia ser de um outro movimento, estar num outro tempo, ele usa, e quando eu digo que isso não tem nenhum problema de usar uma referência bíblica, né, para falar o que pensa, não tem nenhum problema. O problema surge quando nós vamos ter, assim, uma invasão, né, dessas mentalidades, assim, assumindo espaço num espaço que, teoricamente, ele não deveria ser o espaço da religião, né? Vocês vão ver, aí a gente vai estudar isso mais adiante, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco o momento que tem a quebra dessa noção do Santo Agostinho, em termos sociológicos, em termos filosóficos, em termos políticos, né? Tem um momento de racha disso, né? Tem um momento em que os estados modernos, por exemplo, né, que é um período historicamente posterior à Idade Média, né, e que influencia a nossa organização de Estado hoje, e a nossa organização política hoje, existe um momento que eles cortam essa noção agostiniana, mas ela permanece na sociedade, ela permanece entre as pessoas, né? Os estados modernos, eles são organizados de forma a separar a igreja do Estado. Religião e política ocupariam esferas diferentes, né? E isso funciona, e funciona bem em alguns lugares. Mas no mundo inteiro, a gente vai ter uma presença muito forte, né, dos movimentos religiosos no campo político, tá? Eu queria, então, essa frase do Silas Malafaia, ela é bem interessante, né? Porque isso tem uma visão de mundo,
tem uma visão de família, tem uma visão tem uma fonte, tem uma referência, né? Olha só, é a referência bíblica, né? E assim, tem uma série de implicações que a gente pode extrair, né, dessa publicação aí que ele fez, né, e a sua igreja fez também, né? Que diz ele assim, né? Em favor da família e preservação da espécie humana, Deus fez macho e fêmea, né? Tem uma concepção de família, tem uma concepção de ser humano, tem uma fonte, né, para dar legitimidade, né, à sua fala, né? Tudo isso é algo que, a princípio, não tem nenhum problema, mas o problema surge quando essa concepção ela passa a intervir no debate público político, né? Que seria supostamente um espaço que deveria estar separado da religião no nosso tempo hoje. Essa noção, só para vocês terem uma ideia, é uma noção que tem a influência do pensamento de Santo Agostinho, tá? Apesar de o Silas Malafaia provavelmente não ler Santo Agostinho, né? Mas, assim, é só para trazer um exemplo para vocês de como que a força, né, dessa noção de que... E não tenham dúvidas, assim, né? O Silas Malafaia acredita que quem não é ou macho ou fêmea é uma criação do mal. Eu não tenho dúvidas disso, né? Ele provavelmente deve acreditar nisso, né? A princípio não tem nenhum problema, né? O problema é quando você transforma essa noção em a noção central de tudo, né? Você pode ter essa noção na sua igreja, né? Que é um campo da experiência privada. Assim como o inverso, eu também acho, daí agora eu estou dando a opinião, que eu também acredito que deveria ser a opinião mais aceita, cada um deveria ter a sua vida privada como bem entendesse, né? O Silas Malafaia também não deveria estar tão preocupado assim com a masculinidade ou com a feminilidade de qualquer outra pessoa, né? Também acho que não deveria ser papel da religião ficar dizendo para as pessoas, né, como que elas devem ser, se elas devem ser machos, se elas devem ser fêmeas, se elas não querem ser nenhuma coisa nem outra, né? Também acho que não deveria ser papel, né, de uma religião ficar tentando dizer para as pessoas como que elas devem ser e como que deve ser a família. Não sei se me fiz entender, né? Mas essa é a noção. Para vocês terem uma ideia de como que é tão forte, né, essa noção, essa mistura entre decisões políticas a partir de noções religiosas, e o grande responsável, ou, para usar um termo um pouco mais, né, provocativo, o grande culpado de tudo isso é Santo Agostinho, né? Que no seu tempo fez um grande esforço, né, para mostrar uma noção de ser humano que precisava ser guiado e conduzido na sua intimidade pela palavra de Deus. Talvez ele não teria noção, né, de que isso fosse levado tão a sério e fosse... ou talvez ele tivesse essa pretensão também, né? A gente não sabe, estou imaginando aqui, né, uma coisa agora que talvez pode não ter nenhum fundamento. Mas talvez ele não saberia avaliar o alcance que teria, né, essa sua obra, né, A Cidade de Deus, para influenciar, inclusive, quem não era mais seguidor do catolicismo, que é o caso do Silas Malafaia, né? Mas, enfim, não sei se vocês conseguiram entender, pessoal, a relação que eu propus aqui. Sim, eu entendi. Vocês devem saber, né? E esse não é um movimento só do Brasil, pessoal, né? Por exemplo, a Polônia, a Hungria, os Estados Unidos, a Europa, é muito forte esse debate, é muito forte. A ideia, né, de tentar fazer um Estado que é um Estado religioso, né? Que é um Estado que... ou, por exemplo, a gente pode pegar um outro caso, né, de uma outra matriz cultural, de uma outra religião, que não é as tradições cristãs, né? Que é o caso do Irã, por exemplo, né? O Irã é um Estado que ele tem a sua Constituição é o Alcorão. Ele levou tão a sério, né, essa noção, mas daí, assim, já é um outro território, uma outra matriz cultural, mas é uma outra religião também, não é o cristianismo, né, mas é o islamismo, né, que no Irã, a religião do país, ou melhor, a Constituição do país é o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, né? E só para fazer também, trazendo um outro exemplo, daí falando da realidade brasileira, né? Até 1889,
o Brasil, né, que tinha tornado-se um país, vamos dizer assim, com um certo grau de autonomia, né, administrativo, político, né, em 1822. De 1822 até 1889, o Brasil era um país oficialmente católico, totalmente católico, tá? E de 1889 para cá, né, o Brasil tornou-se um país que não era mais necessariamente um país católico, né, apesar de todos os outros, né, presidentes estabelecerem algum tipo de relação política com as grandes tradições religiosas do país, né? E o livro, ou melhor, o texto que eu pedi para vocês lerem, que eu quero que vocês leiam para essa semana, vai estar disponível no Moodle para vocês. Assim que eu terminar a aula, eu já vou liberar lá para vocês. É um texto que fala um pouco de como que a força da bancada evangélica, ela cresceu muito nesse novo século, nesse novo milênio, a gente pode dizer assim, né? A partir do ano de 2002, a gente teve assim, uma alavanca que impulsionou muito essa visão religiosa na política brasileira, a ponto, por exemplo, né, de hoje nós termos uma bancada no Congresso Nacional chamada a bancada da Bíblia, né, a chamada bancada evangélica, que defende, obviamente, né, os seus interesses, né, dos seus representados lá no Congresso Nacional. Esse movimento, ele é assim em vários outros lugares do mundo, né? As democracias, né, do mundo aí estão... isso está muito forte, né? Isso está sempre muito presente, né? Vocês já devem ter ouvido falar também, né? Os presidentes norte-americanos, né? Até onde eu saiba, quase todos eles, né, ao final dos seus discursos diziam, né? Deus salve a América, né? O Bolsonaro, em 2018, ele foi eleito com um lema bem interessante também, que representa muito bem isso, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Ou seja, esse é um lema, assim, totalmente influenciado, né? Apesar do Bolsonaro não ser necessariamente um cristão católico, né? Mas é um lema que foi profundamente influenciado por essa visão, essa noção, né, de que os estados devem ser conduzidos por pessoas muito religiosas, né? E aí tem uma grande sacada, e eu já estou terminando a aula, já vou fazer a chamada, que é a seguinte, né? A ideia de que um bom líder político, ele deve ser muito religioso, por que deve ser uma pessoa muito religiosa, né? Porque existem muitas pessoas que não são religiosas e que, pelo fato de não serem religiosas, vão se deixar levar pelos seus desejos, né? E que é preciso que o líder, então, seja uma pessoa muito religiosa para ter força de conduzir e controlar essas pessoas que têm vontade de seguir os seus próprios desejos, tá? Então, essa é a noção, assim, né? Não sei se fui claro, né, pessoal? De como que os respingos, né, dessa concepção agostiniana, né, de condução da vida terrena por meio, né, dos estados e da política, ela ainda, apesar de ter sido produzida há 1.700 anos atrás, um pouco menos, né, ela ainda repercute muito e ela tem muita força na atualidade. Tá? Bom, pessoal, não sei se vocês têm alguma pergunta, algo que vocês gostariam, teria uma outra discussão que eu queria fazer, mas eu não vou entrar nela agora. Não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa, de perguntar alguma coisa. Apresentação aqui agora. Se não mais, pessoal, eu vou encerrar por aqui. E aí vou fazer rapidamente aqui a chamada dos que estão presentes aqui agora. Deixa eu interromper a gravação. Assim que eu receber, eu já disponibilizo ela para vocês lá no Moodle.